Sabe me dizer se esse quadro é do Van Gogh? Hum, Ele pintava flores, quem não conhece os girassóis? E exagerava na tinta e tudo, mas tem algo de não Van Gogh nisso. Talvez a assinatura na parte de cima, quando ele quase sempre assinava na parte de baixo? O tamanho da tela, grande assim, foge bastante do padrão. As cores, não vale que ele brincava com as paletas mais diversas ao longo dos poucos anos em que pintou. Difícil saber, né? Tanto que essa tela, coitada, viveu trauma de rejeição. Foi assim. Ela foi comprada por um ricaço junto com outras várias telas do Van Gogh logo na década depois que o pintor faleceu. Só que aí o ricaço morreu também e a esperta Helena Kröller-Müller foi lá e arrematou metade de tudo. Montou o segundo maior museu com as obras do nosso Vincent. Um lugar encantador, com parque, verde, esculturas. Te faz pensar em Utim também? Ó, esse vaso de flores ficou para trás, ela não comprou. Foi comprado por um negociante de pedras preciosas que já tinha um outro quadro do começo da carreira do Van Gogh, esse morcegão aqui. Lá nos anos de 1970, quando estavam montando o Museu Van Gogh a partir da doação da família Van Gogh, os herdeiros do Ricaço dos Diamantes também embarcaram nessa onda de generosidade. Mostraram os dois quadros que eles tinham e ofereceram. Escolhe um que eu faço pela metade do preço. Escolheram um morcego. O vaso rejeitado, outra vez, foi a leilão. Em Londres, super chique. Mas, adivinha, ninguém comprou. Eu avisei que era uma história de trauma. Depois disso, os herdeiros do quadro fizeram um acordo com o Estado, com instituições de apoio financeiro às artes, e o quadro foi enviado para o museu que a Helene fundou, sabe? Aquele. Pronto, chegou na casa nova. Aqui o povo ia falar que chegou meio enjeitado. Tanto que a história dessa tela no museu foi uma sequência de bota na parede para exposição, tira da parede porque é considerado fraude, um rolo. Até que as coisas mudam quando entra em cena quem? A mágica? Não, a tecnologia. Alguém teve a brilhante ideia de usar as conquistas do diagnóstico por imagem. Começaram com um bom e velho raio-x, que não estraga, simples, rápido e tchan-tchan, acharam uma outra pintura por debaixo da pintura. Se virar assim dá para ver, ó, os dois rapazes em pose de luta, enxergou? Não é exatamente o tema favorito do Vincent. Já teve gente usando o achado para rejeitar novamente o quadro como falsificado. Só que, no plot twist final, entraram em cena os historiadores da arte com análise de documentos para salvar o dia e a tela renegada. Lembra de quando o povo escrevia cartas? Pois é, as cartas do Vincent para o irmão Theo são uma preciosidade que ajudou demais a criar a fama e quase o mito em torno da história complexa do ruivo holandês. Através delas, dá para saber que no começo da carreira, o rapaz morou na Antuérpia e tentou seguir uma vida de estudante de artes. Não deu muito certo, mas ele teve seus dias de pedir dinheiro para o Theo para comprar uma tela maior do que eu costumava usar para poder participar de uma aula específica com a presença de dois modelos nus da cintura para cima, que na Antuérpia o povo era comedido, não tinha isso de gente sem roupa, de tudo, como em Paris. Bom, os modelos estariam em pose de lutadores. Haha! E como se não bastasse, tem uma outra versão de um colega estudante que conta que o nosso Vincent chegou chegando na tal aula e pintava feito um selvagem com a tinta pingando para todo lado. E acredite, a análise científica cada vez mais avançada da radiologia permitiu ver até que a tinta deixou marcas de ter pingado. Não é legal? Pelo que deu para entender, a classe foi um desastre. E o Van Gogh levou a tela inacabada para Paris, onde se meteu a pintar flores de todas as formas. Tem uma carta dele contando isso para a irmã. Em algum momento, ele deve ter aproveitado a tela e pintado por cima, sem nem raspar o que tinha por baixo nem nada. Foi direto mesmo. Deve ter sido por isso que tem flores para todo lado, para tampar as figuras dos lutadores. No final dessa composição feita assim, sem muito controle acadêmico, só sobrou lugar para assinar em cima mesmo.
Tem até a teoria plausível de que ele só teria assinado depois, quando foi separar algumas telas de vasos de flores para expor no Café do Tamborim da Agostina. Mas isso já é uma outra história muito boa. O que vale é que, segundo a análise química, as tintas são coerentes com a usada pelo nosso pintor querido e a tela tão rejeitada hoje está inserida oficialmente entre as genuínas. Ufa, e você pensa que tudo são flores? Não, tem luta, muita luta.